Bem-vindo de volta a outro episódio do Review Games, o programa onde mostramos um pouco da gameplay e nossas primeiras impressões dos últimos lançamentos de jogos. E hoje vamos falar sobre Path of Exile 2. O Path of Exile original nunca precisou de uma sequência, por assim dizer. É um jogo massivo que tem sido atualizado consistentemente por 10 anos e poderia ter sido um jogo eterno. Path of Exile 2 foi inicialmente planejado como uma simples expansão, mas evoluiu consideravelmente durante o desenvolvimento e se tornou uma criatura completamente diferente. Essas são definitivamente primeiras impressões. Ainda estou assimilando tudo por aqui. Essa é uma versão de acesso antecipado, mas vou logo dizer de cara. Até agora, minha experiência com Path of Exile 2 tem sido muito boa. Estamos falando de uma verdadeira evolução da fórmula. Eles poderiam simplesmente ter feito algo bem parecido com o primeiro jogo e encerrado o assunto, mas ajustaram praticamente tudo no jogo para criar algo que considero uma melhoria quase universal em relação ao original. Além disso, o jogo está visualmente incrível e roda muito bem no PC. Agora, a RPG significa Action RPG, RPG de ação, mas quando alguém fala a RPG, geralmente se refere a jogos como Diablo. É aquela perspectiva de cima para baixo, em um mundo de fantasia sombria, enfrentando hordas intermináveis de monstros, enquanto você basicamente destrói tudo em seu caminho, através deles em busca de toneladas de loot. O formato permanece bem old school. Você avança por uma campanha linear, começando em um ponto do mapa e explorando até encontrar uma saída. Cada área é gerada aleatoriamente. Você usa portais da cidade para se teletransportar para um ponto seguro, onde pode vender loot e recebe informações de história dos NPCs. No fundo, Path of Exile 2 é muito parecido com o Diablo. Na verdade, é ainda mais do que o jogo original. O primeiro ato tem campos sombrios e uma cidade destruída, o segundo ato tem um deserto, e o terceiro ato, o último disponível até agora, é uma selva. Superficialmente, o jogo parece bastante influenciado por clássicos do gênero, mas a experiência real de jogá-lo é extremamente diferente. Acho que isso se deve em parte à adição de um rolamento de esquiva. Pode não parecer muita coisa, mas deixe-me dizer, é algo muito mais importante do que parece ao simplesmente dizer rolamento de esquiva. As habilidades agora exigem posicionamento e tática para serem usadas. Você não pode simplesmente usar magias e ataques de forma inconsciente. Eles têm animações e requerem preparação. Eu basicamente chamaria o jogo de tático em certos aspectos. Obviamente não é como um jogo tático por turnos ou algo assim, mas você precisa pensar muito mais neste jogo. Os inimigos têm ataques reais que podem ser evitados. Eles não simplesmente se aglomeram e te acertam com dano inevitável. Isso não é algo fácil de perceber assistindo a vídeos. É uma daquelas coisas que você precisa jogar para sentir. Especialmente porque seu personagem tem um peso real nos movimentos. Essa ênfase no combate tático é mais evidente nas lutas contra chefes. Existem muitas lutas contra chefes nesta versão de acesso antecipado, 50 no total, das 100 que estarão no jogo final. Cada área tem algum tipo de monstro-chefe, e quase todas essas lutas são únicas. Eles definitivamente colocaram uma energia de Souls nessas batalhas, com a apresentação dos chefes e a quantidade de rolamentos de esquiva necessários para sobreviver a alguns desses encontros. Mas não é absurdamente difícil no sentido de você vai morrer o tempo todo. Pelo menos não quando estamos falando da campanha. O conteúdo de endgame aumenta consideravelmente o nível de dificuldade, mas com a build certa, você vai basicamente atropelar este jogo. E é incrivelmente divertido. Ainda há um grande foco em construir seu personagem em Path of Exile 2, mas o processo foi simplificado de maneiras que podem fazer os fãs de longa data inclinarem a cabeça um pouco, intrigados. Na minha experiência, preciso dizer que eles realmente acertaram nisso, tornando partes do jogo mais acessíveis, mas ainda oferecendo o mesmo nível de complexidade para os jogadores que gostam de se aprofundar nos detalhes. A árvore de habilidades passivas ainda está presente e é, em grande parte, a mesma, mas achei que a progressão nela é um pouco mais fácil de não estragar em comparação ao primeiro jogo. Ainda há uma tonelada de nós e melhorias incrementais, mas não existem tantas armadilhas para iniciantes aqui. Tenho certeza de que em níveis mais altos haverá coisas não intuitivas que você basicamente precisará de um guia para entender completamente, mas o aspecto de construção de personagem está definitivamente mais simples, consideravelmente mais simples.
Com um foco maior no loot, que acaba sendo o fator decisivo nas suas resistências e melhorias, o sistema mudou. Por outro lado, as gemas de habilidades foram completamente separadas do equipamento e ganharam seu próprio menu no jogo, e acho que é uma mudança positiva. Contudo, é uma alteração completa em um dos aspectos que definiram o jogo original, então não sei se será unanimemente aceita. Mas, pessoalmente, gostei bastante. Agora, em vez de as gemas de habilidades aparecerem aleatoriamente como loot, o jogo oferece gemas não lapidadas, que você usa para desbloquear qualquer habilidade que quiser. Em vez de ficar restrito aos slots no seu equipamento, você tem 9 slots de habilidade padrão para escolher. Em contraste com o jogo original, você começa a obter muitas habilidades utilizáveis bem cedo. Não é um jogo onde você fica parado atacando inimigos com seu ataque básico, são só habilidades, o tempo todo, contanto que você tenha mana para usá-las. O sistema está recheado de elementos, desde as gemas de suporte até as novas gemas espirituais, que utilizam um novo atributo chamado Espírito. Esse atributo é usado em habilidades como invocações ou buffs poderosos. Mas vou parar por aqui porque é muito fácil se perder em todos esses detalhes. Ainda é bastante complexo, mas comparado ao jogo original, acho que está um pouco mais tolerante. O tutorial explica tudo de uma maneira bem feita, fornecendo informações aos poucos, em vez de despejar tudo de uma vez, o que seria confuso. Agora, é fácil ficar preso falando sobre sistemas e mecânicas, mas também preciso destacar o quão bom Path of Exile 2 é visualmente. Este jogo acerta em cheio no cenário de fantasia sombria. O mais impressionante é a variedade. Cada área oferece algo novo e, quando falamos em fantasia sombria, grimdark ou algo do tipo, você não espera ouvir nenhuma localização é igual a outra. Sempre há novos inimigos, novos tipos de desafios em cada local. Nesse aspecto, o jogo realmente tem a sensação de algo da Era de Ouro dos games. Eles não apenas jogam novos tipos de inimigos como um tipo de chefe aleatório. Há coisas loucas, como chefes que possuem mais de uma forma ou que se movem entre diferentes arenas, pegam novas armas e mudam completamente o ritmo das batalhas. E é ótimo pra mim. Bons ARPGs precisam de variedade visual para manter as coisas interessantes. Mecanicamente, a diferença entre um mineiro morto-vivo e um golem de lama não é tão grande, mas enfrentar inimigos diferentes, que agem de forma ligeiramente distinta, mantém o jogo envolvente. Esses tipos de jogos vivem e morrem com base em suas masmorras interessantes e no design envolvente dos monstros, e Path of Exile 2 simplesmente brilha nesse aspecto. Isso não quer dizer que a história seja ruim ou algo assim. Você pode ignorá-la com segurança e, para ser franco, deveria. Em qualquer bom jogo desse estilo, espera-se que você jogue várias vezes, e nem sempre vai querer lidar com a história. É algo simples. Você escolhe sua classe, consegue escapar e assim começa sua missão de vingança contra o Lorde que o sentenciou à morte. A partir daí, a história evolui para a perseguição de um bebê monstro Lovecraftiano para impedir uma ressurreição maligna. É basicamente o que precisa ser para um jogo desse tipo. Uma desculpa para explorar os ambientes variados e derrotar uma porção de monstros assustadores. As coisas precisam escalar e elas escalam. É possível ter uma história excelente e impecável em jogos assim, mas não é tão importante quanto em outros tipos de jogos. A história precisa servir ao gameplay e é exatamente isso que ela faz aqui. Em termos de classes, todas as clássicas estão presentes, mas há algumas novidades como o mercenário que me atraiu imediatamente por usar uma nova arma, uma besta. Parece chato, mas na prática é mais como uma metralhadora medieval com um acessório de espingarda e um lançador de granadas. É completamente ridículo, mas jogar com ele é muito divertido. Nem preciso dizer muito, basta olhar as imagens do jogo, elas falam por si mesmas. Você até consegue um disparo estilo sopro de dragão com a espingarda e é simplesmente incrível. Este personagem é extremamente divertido de jogar e ao experimentar outras classes, percebi que elas também foram tornadas mais dinâmicas e interessantes. Mas não consigo enfatizar o quanto gostei de jogar com o mercenário, é realmente muito divertido. Nada disso, no entanto, funcionaria sem controles sólidos. Como o jogo será lançado para consoles junto com o PC, fiquei curioso sobre como ele seria jogável com um controle em vez de teclado e mouse. Talvez o estilo de combate mais ativo tornasse os controles no teclado desconfortáveis, mas o controle funciona muito bem. É possível reconfigurar praticamente tudo para o estilo preferido, e de forma engraçada, o padrão do controle lembra o de jogos Souls-like.
Usando o teclado, a esquiva é configurada na barra de espaço, o que também funciona bem. Na verdade, é difícil escolher entre os dois esquemas de controle, porque ambos são muito bem feitos. O jogo tem uma interface separada para cada esquema, e não consigo enfatizar o quão bom isso é. Para ser franco, alguns lançamentos de alto perfil deveriam seguir esse exemplo. Isso elimina a sensação de que o jogo precisa ser jogado exclusivamente com teclado ou controle, pois ambos funcionam perfeitamente. Até agora, só tive coisas positivas para dizer, mas experimentei alguns problemas ocasionais. Em alguns momentos, é possível perceber que ainda se trata de um acesso antecipado, com elementos que quebram a imersão, como diálogos sobrepondo-se ou alguém pedindo para você fazer algo que já fez. Em uma ocasião, consegui atravessar um elemento móvel do cenário. Isso é tudo coisa menor, mas o fato de o jogo já estar tão polido é impressionante. E chamá-lo de acesso antecipado significa que você precisa relevar algumas coisas. Muitas delas provavelmente serão corrigidas em breve, especialmente se o cronograma de 6 meses for seguido à risca. Mas se há um problema que realmente me incomoda, é o fato de o jogo final ser free-to-play e online, mesmo sendo basicamente um jogo single-player. E isso é um saco. Quero dizer, não é estritamente single player, mas eu jogo como se fosse e mesmo assim estou preso ao modo online. Isso causou um pouco de lentidão, algum atraso nos comandos, e isso foi enquanto jogava antes do lançamento, com quase ninguém online. Não faço ideia de como os servidores vão reagir no dia do lançamento. Além disso, há a loja do jogo que eu não consegui explorar de verdade, então não posso dizer se a monetização piorou ou não. Para dar crédito aos desenvolvedores, Path of Exile é provavelmente o melhor exemplo possível de monetização. No primeiro jogo, você podia facilmente evitar gastar dinheiro, e eles prometeram que a loja da sequência será, em sua maior parte, a mesma coisa. Só que não posso confirmar isso agora. Não seria a primeira vez que desenvolvedores dizem uma coisa e fazem outra, culpando qualquer coisa que não seja sua própria decisão. Isso já aconteceu várias vezes. Dito isso, esses desenvolvedores nunca nos decepcionaram, e temos motivos para acreditar que não vão fazer isso agora. No final das contas, é um jogo que depende de um servidor central, então espere problemas no dia do lançamento, e depois disso. Eu provavelmente tive a melhor experiência possível com o jogo neste momento, mas isso pode não refletir como ele vai funcionar quando for lançado oficialmente. Não posso garantir. Exceto por alguns pequenos detalhes, preciso dizer que Path of Exile 2 é incrível. Eu preferiria que fosse um jogo pago, que você pudesse comprar e jogar sem esse modelo free-to-play, com certeza. Mas ele merece uma estrela de ouro pelo pouco impacto negativo desse modelo no jogo. Se você vai fazer um jogo com esse tipo de suporte financeiro, esses caras sabem como fazer. Eu reclamaria de 99,9% dos jogos que usam esse modelo de monetização. Mas este é provavelmente o único bom exemplo, talvez até o exemplo que prova a regra de que é um modelo de negócios ruim. Se há um jogo que faz isso bem, é Path of Exile e agora Path of Exile 2, esperançosamente. Ainda assim, o grande inconveniente é que, por causa disso, ele depende de um servidor central. O outro problema é que o jogo ainda não está completo. É um título acesso antecipado com apenas 3 dos 6 atos planejados. Mas, com cada ato levando cerca de 8 horas para ser concluído, há mais do que o suficiente para te manter ocupado, além de um sistema robusto de endgame após terminar o que está disponível da campanha. E eu sei que para muitas pessoas o conteúdo do Atlas no endgame é onde o verdadeiro Path of Exile começa. Fico feliz que isso já esteja presente desde o início. A grande questão que resta é se você deve esperar pelo lançamento final ou mergulhar agora. Minha resposta depende de você se importar em pagar R$ 184 pelo privilégio de testar um jogo inacabado. Eu coloquei de uma forma meio dura, mas, honestamente, R$ 184 por cerca de 24 horas de uma experiência excelente parece justo. Já pagamos mais por menos tempo em bons jogos, com certeza. Ainda assim, se isso não for o seu estilo, jogar de graça é sempre melhor do que pagar, pelo menos em termos financeiros. Isso não significa que o jogo será melhor, geralmente não é. Mas, neste caso, você sabe que será um bom jogo, e ele estará disponível gratuitamente se você esperar os supostos 6 meses. Por R$ 184, ele mal parece um jogo acesso antecipado. Cada ato é longo o suficiente para satisfazer quem quiser jogar agora mesmo. Há muito hype, e vou dizer que acho que ele faz jus a isso e vai além. Estou me divertindo muito com Path of Exile 2, mas preciso implorar aos desenvolvedores: aluguem mais servidores, por favor.
Não precisamos de outra situação como a do Flight Simulator 2024. Será que podemos ter um jogo online sendo lançado este ano sem toneladas de problemas com servidores? É isso por hoje. Deixe um comentário nos contando o que você acha. Se gostou do vídeo, clique em curtir. Se ainda não é inscrito, agora é uma ótima hora para se inscrever. Publicamos vídeos novos toda semana, e a melhor forma de vê-los primeiro é se inscrevendo. Então, clique em inscrever-se e não se esqueça de ativar as notificações. E como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos na próxima aqui no Review Games.